Existe uma pergunta que me acompanha há muitos anos. Uma pergunta silenciosa, mas que pulsa no fundo de tudo que eu faço. Como aprendemos a viver? Eu não estou falando sobre aprender uma profissão, passar num concurso ou cumprir metas de produtividade. Também não estou falando apenas sobre aprender matemática, história ou português. Estou falando de aprender aquilo que os manuais tradicionais e as salas de aula convencionais quase nunca nos ensinam por completo. Como lidar com a velocidade do tempo? Como cuidar das pessoas que amamos? Como encontrar sentido no caos cotidiano? Como continuar caminhando depois das perdas inevitáveis? Em resumo, como construir uma existência que no final da jornada tenha valido a pena? Foi justamente do peso e da beleza dessa pergunta que nasceu tudo o que você está prestes a conhecer aqui. Prazer! Se você está chegando agora, eu sou Isabelle. Oficialmente, se eu fosse me apresentar através de um crachá, eu diria que eu sou ilustrador, quadrinista, escritor, graduando em pedagogia e que minha trajetória é inteiramente dedicada a entender o desenvolvimento humano através da arte, da cultura e principalmente da educação. Mas durante muito tempo eu achei que vivia em crise. Achei que estava tentando equilibrar pratos que não se encaixam. Por um lado, eu passava horas criando narrativas visuais, desenhando história em quadrinhos e pensando como as imagens comunicam com as pessoas. Por outro, eu mergulhava nos livros de pedagogia, tentando decifrar como o ser humano aprende, como se formam os leitores e como a cultura se espalha pelos territórios. E para deixar o cenário ainda um pouco mais complexo, eu decidi fazer uma formação complementar em áreas que a maioria das pessoas prefere evitar: os cuidados paliativos, a tanatologia e a oncologia. Eu fui estudar o adoecimento, a dor e o fim da vida. Para quem olhava de fora, parecia uma colcha de retalhos sem nexo. O que as histórias em quadrinho tinham a ver com a pedagogia? E o que a ilustração infantil tinha a ver com cuidados paliativos e com o luto? Demorou alguns anos para a poeira baixar e eu percebi que todos esses caminhos convergiam exatamente para o mesmo ponto e para a mesma busca. Como nós podemos viver melhor enquanto há tempo? Eu sempre fui completamente fascinado por histórias, mas não apenas pelas histórias ficcionais que a gente encontra nas prateleiras da nossa biblioteca. Eu sou fascinada pela narrativa viva que cada pessoa carrega no corpo, na memória e nos olhos. Acredito profundamente que cada desenho que eu faço, cada conversa sem pressa ao redor de uma mesa, cada memória de infância que resgatamos e cada experiência de perda guardam em si uma possibilidade pedagógica, ou seja, uma chance de aprendizado. E não à toa eu escolhi a linguagem gráfica e a arte como ferramenta de trabalho. A arte, ela não existe para ser um adorno intocável em uma galeria elitizada. Para mim, a arte ela aproxima, ela traduz silêncios, ela humaniza o que a técnica isola, ela comunica e torna acessíveis os temas mais complexos da nossa existência. Foi cruzando a arte com pedagogia que eu entendi que aprender não é algo que acontece apenas entre quatro paredes, de uniforme e olhando para uma lousa. Nós aprendemos o tempo todo, aprendemos na vulnerabilidade, aprendemos na convivência, aprendemos no afeto. A formação humana é um processo vivo, contínuo, sensível, que dura do primeiro ao nosso último suspiro. Existem conversas difíceis que a gente não pode adiar, existem abraços que precisam ser dados hoje, projetos que não podem ficar mofando na gaveta do medo, pessoas do nosso cotidiano que precisam ouvir agora o quanto são importantes para nós. E o café, que se tornou minha grande metáfora para o tempo, um lembrete diário e físico que a presença e o afeto acontecem num instante. Viver só acontece no gerúndio, agora. Por isso, o Enquanto o Café Não Esfria nasceu para ser muito mais que um canal de vídeos ou uma página de frases bonitas na internet. Ele foi estruturado para ser um ecossistema interdisciplinar de educação para o bem viver. Um chão onde seguro arte, filosofia prática, cuidado humano, a memória e a cultura popular andando de mãos dadas sem divisão. Eu defendo a tese de que viver também se aprende e que uma educação sensível pode nos ajudar não apenas a produzir mais ou a trabalhar melhor. Uma pedagogia de sentido serve para nos ensinar a amar melhor, a conviver com as diferenças de forma mais digna, a cuidar de quem está vulnerável, a criar espaços de pertencimento real nas nossas comunidades. Esse canal e todo o nosso ecossistema, você vai encontrar isso traduzido em várias linguagens. Haverão dias com ilustrações e quadrinhos que servem como ponto de partida para reflexões profundas. Também haverá ensaios pedagógicos sobre formação humana, haverá debates sobre humanização do cuidado e projetos socioculturais voltados para o território.
tudo que eu pesquiso e crio, dos livros físicos a oficinas e cursos, ganha vida aqui sobre essa mesma pergunta. E aqui nós entramos no coração do projeto. Existe um tema que vai atravessar esse canal com frequência, a finitude. Mas eu preciso te pedir um voto de confiança. Não olhe para essa palavra da forma como o mundo moderno nos ensinou a olhar. Eu não pesquiso sobre a tanatologia ou cuidados paliativos porque eu tenho qualquer apego à tristeza ou à morbidade. Muito pelo contrário. Eu falo sobre finitude, sobre o morrer, porque eu sou um apaixonado pela vida. É a certeza que o nosso tempo aqui é escasso e limitado, que transforma a existência em algo precioso. Quando a gente se dá conta de que os nossos dias não são infinitos, nós paramos para desperdiçar a nossa energia com o que é raso. A gente passa a escolher melhor onde coloca o nosso coração. A gente limpa o excesso e foca na essência. Para mim, a consciência da finitude não diminui a beleza do mundo. Ela é a única coisa capaz de ampliar e salvar o seu significado. E se você me acompanhou nessa reflexão até aqui, muito obrigado pela sua presença e pela sua escuta. O meu desejo sincero é que esse canal possa ser uma boa companhia para os seus dias apressados e que as perguntas que eu coloco na mesa encontrem você no momento certo, que as crônicas e as histórias façam sentido na sua realidade e que os meus desenhos tragam novos olhares para o seu cotidiano. O Encontro Café nos Frios está apenas começando o seu ciclo público e eu fico imensamente feliz por saber que você está aqui dividindo esse chão comigo desde os primeiros passos. O convite está feito. Prepare sua xícara, escolha uma cadeira com calma, porque temos muito a aprender e construir juntos. Principalmente antes que o café esfrie.